Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Hoje o Espírito Santo traz uma palavra aos nossos corações. Mas antes o Espírito Santo nos fala essas dificuldades, os problemas que você tem na sua vida. Você sabia, meu irmão, que você tem autoridade e o poder para estar resolvendo essas situações? Essas situações, em comparação para Deus, pequenas. São muito pequenas. E Deus já nos deu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, essa autoridade para estar resolvendo essas coisas. Porque nós podemos ir lá no livro de Gênesis e ver que na criação do mundo, Deus já nos deu o poder para estar dominando sobre todas as coisas aqui na terra. Então essas dificuldades, esses problemas que acontecem no dia a dia, Jesus já nos deu poder para isso. Jesus já nos deu autoridade para estar resolvendo. E o Espírito Santo vem trazer um áudio hoje para a gente, falando que essas dificuldades, que esses problemas que você tem autoridade para estar resolvendo eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque veja bem, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de 2, está falando bem assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Os santos, quando está falando aqui, não é santos que hoje, por muitas vezes, quando eu era católico, adorava. Quando a Bíblia fala de santos, estão referindo a mim, referindo a você que já recebeu Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Nós vamos julgar essas pessoas que não receberam Jesus Cristo ainda. Se nós temos a autoridade que Jesus Cristo vai nos dar para julgar eles, e aqui na terra, porque Jesus já nos deu todo o poder e toda a autoridade para estar resolvendo essas coisas mínimas, que são essas dificuldades, que são esses problemas que a gente acontece no nosso dia a dia. E a gente tem exemplo aqui na Bíblia. Veja bem, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo de número 1, fala bem assim: Jesus chamou os 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves das pessoas, de nós. O interessante é que a Bíblia está falando aqui de enfermidade e de doenças graves. Qual é a sua doença hoje? Hoje, o mundo hoje assola, vamos dizer assim, essa palavra assim, é amedrontada pelo câncer. É uma doença grave. E o nome de Jesus, ele é suficiente para curar essa doença. Se a pessoa hoje tem um medo dessa doença, você está colocando o nome de Jesus menor do que essa doença. E a palavra na Bíblia fala que o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Se existe um nome, o nome de Jesus está acima sobre todos os nomes. E é uma doença grave. Jesus já nos deu o poder para curar ela. Quando fala aqui de expulsar demônio, às vezes tem um demônio que entra na sua área financeira. Jesus já nos deu o poder para expulsar esse demônio da área financeira. Então, meu irmão, eu não sei qual a sua dificuldade. Eu não sei, às vezes você pode estar enfermo, pode estar com dificuldades, problemas financeiros, problema no seu casamento, problema com vício. Tipo, o vício de quê? De celular. Como o Espírito Santo usou minha esposa para estar falando sobre o vício do celular. O celular hoje é um vício, porque tem pessoas que não conseguem viver sem o celular. Mas pode ter o vício da droga, pode ter o vício da bebida, pode ter o vício da masturbação e muitos outros tipos de vícios. Vício do jogo da sinuca. Então são vários vícios. Jesus já nos deu o poder. Você que é casada, você que é casado, por muitas vezes seu filho, a sua esposa ou seu marido tem um vício, você tem autoridade para estar repreendendo. Repreender é o que? Você para a ação, mas você tem que expulsar em nome de Jesus.
Quando você repreende, você para a ação do demônio. Mas o demônio continua lá. É a mesma coisa, um exemplo muito assim, simbolicamente, mas é um exemplo bacana. É a mesma coisa de entrar um cachorro indesejável na sua casa, você raia com ele, ele para de fazer, ele para de rasgar o lixo, mas ele vai continuar lá. Se você virar as costas, o que ele faz? Continua lá rasgando o lixo. Então você tem que repreender, que é o que? Raiar com ele, com o demônio, mas mandar embora em nome de Jesus. Jesus já nos deu poder para isso. Nós temos outro exemplo aqui também, no livro de Marcos. Não, eu vou deixar de Marcos para o final, que o Espírito Santo está me mostrando. Vamos ler aqui Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 1. Fala bem assim: e convocando os 12 discípulos, deu-lhe virtude, poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Vamos falar aqui das enfermidades. Você sabia que tem muitas enfermidades que são colocadas por demônios? Como que você vai descobrir se é uma enfermidade até mesmo colocada por demônio? É quando você vai no médico e o médico não descobre nada, fala que você está perfeitamente bem. Isso é um ponto de ser uma enfermidade do demônio. Jesus já nos deu autoridade e poder para expulsar. Virtude, não simplesmente virtude, não é só uma palavra. Ter virtude é um exemplo muito bacana. Eu estava aqui conversando com a minha esposa e minha esposa abriu assim a mente usada pelo Espírito Santo e me deu essa comparação. A virtude é o quê? Ela é a principal, uma das principais da virtude é você ter paciência. E ter virtude é você obedecer toda a Bíblia, toda a palavra. Virtude é de tudo aquilo que é certo. Porque não adianta você ter virtude dentro da sua casa e dentro da igreja não ter. Ou vice-versa, você tem virtude dentro da igreja, mas chega em casa, vou falar essa palavra, é um demônio. Ou vice-versa também, você tem virtude dentro de casa, mas chega no trabalho, faz tudo errado. Então, primeiramente, Jesus fala de virtude, porque é o exemplo. Você tem que ser bem, você tem que ser, vamos falar assim, de crente. Você tem que ser crente dentro da sua casa, você tem que tratar bem a sua esposa, você tem que tratar bem os seus filhos. Até porque, marido, se você não honrar, aqui na Bíblia está falando, se você não honrar a sua esposa, honrar a sua esposa, o seu matrimônio serve tanto para a mulher, para o homem, as suas orações não são alcançadas, Deus não escuta as suas orações. Então a virtude entra nisso também. Você tem que ter um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Você tem que ser bem em casa, bem na igreja, bem no trabalho, bem na rua. Porque senão, meu irmão, qual a autoridade que você chega e expulsa um demônio? O que o demônio faz? Ele não sai, ele chacota de você. Aí vamos aqui mais um pouquinho, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo de número 19, fala bem assim: eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que hoje, trazendo essa palavra nos nossos dias de hoje, o que vai simbolizar escorpião? Serpente, melhor dizendo, serpente primeiro, é aquelas amizades que na sua frente é uma coisa, mas por trás não é nada legal. Serpente é aquelas pessoas que falam bem assim: nossa, falei sem maldade nenhuma, mas te entregou, mas conversou fiado com o seu nome, usou você como escadas. Então, esses venenos que essas serpentes jogam na sua vida não vai causar dano nenhum para você, porque você tem a virtude. E quem vai justificar você
é o Senhor Jesus Cristo. Os escorpiões são aquelas amizades que na sua frente é uma coisa, por trás senta o ferrão, te machuca, te fere. Quantas pessoas que te ferem? E aqui, veja bem o que o Espírito Santo nos dá e testifica aqui também no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, 17 e 18, fala bem assim. Isso, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí vai entrar aqui de ser condenado quando o Espírito Santo nos deu em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 2. Nós vamos julgar essas pessoas. Porque se você receber Jesus Cristo, você está justificado em Jesus. Mas se você ignorar a palavra, se você não quiser Jesus, você não vai ser salvo. Infelizmente, você pode ter seu nome escrito no livro das obras, e se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não vai ser salvo. Vamos se dizer assim, é simples assim. Você tem que receber Jesus, você tem que ter a virtude de caminhar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, você tem que ser bem em casa, bem no trabalho, bem na igreja, bem na rua. Você tem que ser um exemplo. As pessoas esperam muito mais de mim, de você que é crente, do que dos outros. Nós temos que ter exemplo. E veja bem mais um pouquinho aqui. E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe dará dano algum, e imporarão as mãos nos enfermos e os curarão. Quando vai falar aqui, meus irmãos, sinais, vamos se dizer, testemunhos. As pessoas têm que ver Jesus em você. As pessoas têm que ver você resolvendo essas situações, porque para muitas pessoas, eu não tenho aqui um copo, mas para muitas pessoas é uma tempestade num copo d'água. Mas para você que tem a virtude, que tem paz, que tem paciência, você vai resolver essas situações. Você vai ter paz, paciência para resolver essas situações, porque Jesus, primeiramente aqui no livro de Lucas 9, versículo de número 1, Jesus deu virtude. Jesus deu virtude para os discípulos. Jesus hoje está dando virtude para mim e para você, através do vídeo, através do áudio, porque o Espírito Santo está abrindo a nossa mente. Se está na Bíblia, meu irmão, Jesus já nos deu. Jesus morreu para nos deixar um testamento. Não existe uma herança se não tiver testamento. Por muitas vezes você pode ter bens. Se seu pai e sua mãe morrem, se não fazer um inventário, não tem como você desfrutar da herança. Você pode morar na casa, mas se você quiser vender, fazer alguma melhoria, você não pode fazer. Porque se tem outros irmãos, quando vender, essa melhoria que você fez vai ser em vão. Então Jesus morreu para nos dar um testamento, para nos dar uma vida eterna. E aqui está falando, no livro de Marcos, capítulo 16, ao que crê, será salvo. No livro de Isaías 53, lá no versículo de número 1, Isaías fala, quem vai crer no que está falando? O Espírito Santo te pergunta, você está crendo no que você está ouvindo? Você está colocando uma tempestade no copo d'água? Situações que são tão fáceis, tão simples de ser resolvida, você desespera. Ô irmão, eu tinha um carro, e só contar um testemunho aqui para você ver o que é o desespero, o que é você não literalmente, meu irmão, eu sou um ser humano. Você fala que confia no Senhor, mas na hora H você não confia. Você é limitado. Eu também fui assim, mas hoje, cada dia mais, o Espírito Santo me dá crescimento, o Espírito Santo me mostra, o Espírito Santo me mostra que Deus é o mesmo ontem e hoje. E nada melhor, meu irmão, do que esse vídeo, do que esse áudio, para estar falando com você. Nada melhor, meu irmão, do que um testemunho.
Porque o meu desespero fez eu trocar o carro em um outro carro, esse carro me deu prejuízo, e resumindo, só foi dor de cabeça. Por causa de quê? Desespero. Eu não tive a virtude de ter o quê? A paz, de ter a paciência para esperar a vontade do Senhor. Eu não tive a paciência, eu coloquei nas mãos do Senhor, mas não tive paciência, porque eu queria assim, ontem. E você sabia, meu irmão, que nós queremos as coisas para ontem. Mas o livro de Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo. Essa dificuldade que você está enfrentando hoje, esse problema que você está enfrentando hoje, Jesus Cristo quer te mostrar que Ele é maior do que essa dificuldade. Sabe, meu irmão, muitos coaches hoje falam bem assim, você tem que ter um amor próprio. O amor próprio, meu irmão, nada mais, nada menos, eu posso falar para você, que é você não confiar em Jesus Cristo. Se você tiver um amor próprio, você não dá o espaço para Jesus trabalhar na sua vida, porque você tem um amor próprio. Você é autossuficiente, você não precisa de ninguém. O amor próprio é isso. Você tem o controle de tudo. Você é melhor do que todo mundo. E muitas das vezes as pessoas falam que você tem que se amar. Sabe o que a gente tem que ter? A virtude. Foi por isso que Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, foi dar virtude para os discípulos. Porque os discípulos eram ser humano, como eu, como você. Então, como está falando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, são as mínimas coisas. Para nós é um gigante, mas para Jesus são pequenininhas. São muito mais finas do que a ponta dessa caneta. Mas se a gente colocar na mão do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, Jesus vai nos dar o quê? A virtude. A virtude é a paciência para a gente esperar Jesus resolver. O maior problema hoje que as pessoas têm é não ter paciência, é não ouvir. Muitas pessoas não vão querer ouvir o áudio, esse vídeo até no final, porque não quer, não tem paciência. E é isso que o Espírito Santo fala para a gente. Vários exemplos que o Espírito Santo nos deu. Você tem todo o poder de dominar essa situação. Jesus já te deu o poder para você resolver todas as situações, os problemas da sua vida. Eu não gosto dessa palavra problema, porque na Bíblia, só na Bíblia, corrigida na nossa linguagem de hoje, que tem a palavra problema. Mas na Bíblia tradicional, ela não existe a palavra problema. Então, a dificuldade resume ao problema. Se você colocar essas dificuldades, os seus problemas na mão de Jesus, Jesus vai resolver. Jesus vai te dar a paciência. Porque se você tiver paciência, você vai resolver eles. Se você tiver a paz, a calma, você resolve qualquer situação. Junto com o Espírito Santo. Porque Jesus, meu irmão, quando fala de testamento, Jesus deixou um testamento para a gente. E um dos testamentos que Jesus deixou para a gente foi dar o Espírito Santo para nos auxiliar em tudo. Você não resolve o problema sozinho, não. Você resolve esse problema junto com o Espírito Santo. Você sabia disso, meu irmão? Aí esse problema se torna pequenininho. Você vai falar assim, nossa, era uma coisa que estava tirando o meu sono. E eu tive a paciência. Eu entreguei nas mãos do Senhor e o Espírito Santo me ensinou e me ajudou. O que para as pessoas vai parecer grande, para você vai falar bem assim, nossa, mas eu resolvi tão fácil. Leva essa palavra às pessoas hoje que estão precisando. Leva essa palavra, porque Jesus já te deu todo o poder e toda a autoridade para você resolver todas as suas situações. Amém, meu irmão? Como está falando aqui no livro de Marcos, capítulo 16.
Todos que crerem, receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, se batizar, você vai ser salvo. Então eu convido hoje você a receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Único, porque Jesus tem que ser único na sua vida. Suficiente, porque Jesus é suficiente para resolver tudo o que você precisar. Exclusivo, porque antes de você resolver, chega em Jesus, fala com Ele. Eterno, porque Jesus, meu irmão, a palavra fala, miserável somos só de esperar Jesus aqui na terra. É eternamente. A Bíblia fala afirmando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não está falando no passado, ela fala afirmando no presente e no futuro. Recebe Jesus hoje como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Reconcilia com o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, meu irmão. Quando você andava nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, essas tempestades que num copo d'água era fácil de você resolver, hoje era difícil. E presta bem atenção, amanhã vai ter a continuação desse áudio. Vamos se dizer assim, hoje é a parte 1, a parte 2, ela vem amanhã. E ela vem com um recheio, ela vem com uma nova revelação. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Não se esqueça, Jesus já te deu todo o poder e autoridade. Não importa a sua situação, se é um câncer, se é uma AIDS, se é uma diabetes, Jesus já te deu o poder. E usando esse poder que Jesus me deu para você. Se você, meu irmão, põe a tua mão, aproxima a tua mão junto a essa imagem hoje, aqui agora. E a mesma unção que Jesus Cristo me deu para você. Põe a tua mão agora nessa sua enfermidade. E eu já ministro cura para você. Põe a sua mão hoje nesse vício que o seu marido, que o seu esposa, que você tem, que o seu filho tem. E eu ministro agora libertação nesse vício. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Ah, sanai eresui andefaz. Nekovi anderesu nasharananaukov. Endekovi anderesu. Namandefaz iria nasho. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida.